O documentário Dona Laura do Quilombo, Entre Silêncios e Histórias, resgata parte da biografia de Mãe Laura, mulher negra, quilombola, líder de uma comunidade estabelecida às margens sociais da cidade de Itanhaém, no litoral sul paulista. É por meio de relatos que trazemos esta narrativa para encontrar em mais de 80 anos de vivências como se deu e se dá a construção identitária de Mãe Laura e de sua comunidade. Misoginia, racismo, elitismo, classismo, opressão, violências que emergem de várias lembranças e fazem um retrato social de amarga herança da escravidão. A tentativa de desconstrução da identidade e o desterro cultural, e não só geográfico, de seres humanos que resistem na preservação de sua memória. Mãe Laura do Quilombo, como eu sempre digo, é uma biblioteca, e este documentário traz algumas histórias deste acervo vivo da cultura afro-brasileira. Para ouvir a história de Mãe Laura, é necessário sair do centro de poder, onde as histórias oficiais são contadas, e viajarmos para as margens, onde as histórias não oficiais encontram moradas. São os sons sufocados do cotidiano, tão pouco ouvidos, mas que não se calam, e de quando em quando eles rompem seu silêncio. Este documentário foi o romper do silêncio de Mãe Laura, trazê-la a público, fazendo a margem social se tornar por alguns instantes o centro da história. Eu passei tanto medo nessa tal pandemia que eu não sabia, a gente não sabia o que era. Então, quer dizer que todos os dias você respira, né? Isso mesmo. Então existe um ser superior, muito superior. Existe. Eu tenho tanta fé, que é a fé que me move. Eu amo nosso Pai. Amo, e o que eu puder fazer por Ele, eu não posso fazer muita coisa, então eu rezo. Vocês têm uma fonte viva. Vocês têm uma biblioteca. Ela é a biblioteca. Não sou mais, porque eu não lembro de muita coisa. Eu lembro das coisas de 1800 e nada. Agora, os recentes, eu tenho que escrever. Depois não sei nem aonde que eu pus. Quem sabe, né? Eu devo ter algumas fotos mesmo, porque minha avó, o terreno dela era igual mais ou menos isso aqui, né? Assim. E as nossas casas eram em volta. Então nossos terreiros eram juntos. E a vovó tinha mania de fazer aquele tutu de feijão que segurava assim, e ela ficava contando história com aquele tacho na mão e punha na boca de cada neto. Eu tenho tia que nós somos da mesma idade, e ali ela contava história. Eu tenho algumas fotos dessa época. A minha bisavó, a minha avó já nasceu no Líbia, e minha avó é de 1902. Mas a minha bisavó, ela nasceu e teve a libertação, mas eles ficaram na fazenda. E os filhos da minha avó, que ela teve muitos filhos, mas foram distribuídos. Então quer dizer que a minha referência é até a minha avó. Um pouco a da minha avó, porque as outras famílias a gente não conhecia.
porque cada filho foram para outras fazendas, e como lá chamava, a fazenda era Nunes, e minha avó veio com o nome de Nunes, por ser escrava, não era mais a escrava, mas a mãe dela era. Mas já era livre, mas não tinham para onde ir, então continuaram. E aí veio com o nome de Nunes, foram acabando aquela família, apesar de ter muitos irmãos da minha avó, a gente não chegou a conhecer, conhecemos um só, que já era de outra fazenda, e outro nome. Então a gente praticamente perdeu toda a referência, só ficamos aquela referência até a minha avó. O passado não sabemos o que aconteceu. Ali é a família, a minha avó, com minha mãe e os meus tios. Eu aqui. E onde era essa avó? Em Rio Acima, Minas Gerais. Rio Acima. A senhora veio de Minas Gerais. O conceito de identidade, ele é muito importante para a sociologia e para a antropologia, mas também para nós. Desde que a gente nasce, nós recebemos uma certidão de nascimento. Nessa certidão de nascimento constam informações importantes. Constam o meu nome completo, a minha filiação materna, minha filiação paterna, o local de nascimento, que é o espaço, consta também a data, né, que é o tempo. Enfim, nós temos informações que dizem respeito à nossa pessoa. Pensando de uma maneira um pouquinho mais ampla, a nossa identidade é composta sim por tudo isso, né? A nossa história, pela nossa ancestralidade, pelo local que nós nascemos, o território, pelo tempo, o contexto histórico, mas não é só isso. Nós temos outros elementos que também compõem a nossa identidade. Por exemplo, a nossa religião, por exemplo, as nossas questões de gênero e sexualidade, os grupos pelos quais nós nos associamos ao longo da vida, a nossa faixa etária, a nossa formação escolar, acadêmica. Então nós temos vários elementos que compõem a nossa identidade. E uma coisa importante é que nem sempre essa identidade ela é tão bem compreendida por nós do ponto de vista racional. Às vezes a gente vai descobrindo isso ao longo da vida. Também a identidade, com isso, nos mostra que não é fixa, que ela vai sendo modificada ao longo do tempo, né? Então, portanto, a gente precisa entender que a nossa identidade, ela é complexa e ela é sim descoberta, ressignificada ao longo das várias experiências pelas quais nós passamos. Quando a senhora chegou em São Paulo? Eu cheguei em São Paulo, eu tinha 12 anos. 12 anos. Sou com 82, E 72 anos. E a senhora... 70 anos. 70 anos. E a senhora... Qual foi a motivação da família da senhora para vir para São Paulo? Eu vim, a minha avó veio primeiro. E eu já tinha uns tios que moravam aqui em São Paulo. Então, Vieram tentar a vida. A senhora me disse da outra vez que alguns ascendentes da senhora foram escravos, isso? Não, da minha avó. Sua avó foi escrava? Não, ela não chegou a ser escrava, mas ela continua na fazenda. A minha bisavó foi escrava. Sua bisavó foi escrava. Eu fui cabeleireira assim por um acaso, porque eu gostava de ficar mexendo no cabelo da minha avó. Eu queria ter um salão. E depois também, emprego era muito difícil você conseguir. Conseguia naquelas fábricas muito perigosas, ou tinha que lavar
privada, essas coisas assim. E esse eu não queria. Desde pequena eu não queria, eu queria fazer uma coisa minha. Porque fazer uma coisa dos outros eu não tinha chance. E fui ser cabeleireira. Fui uma das cabeleireiras muito famosas. Eu ganhei na Europa em segundo lugar em corte de cabelo. Eu lancei unissex no salão. É mesmo? Aqui no Brasil. Isso aí eu tenho fotografia, tenho jornal, tenho. Começou o unissex no salão, que era também muito difícil, negro. Eu não podia lançar uma negra, porque eles não aceitavam. Aí um dia eu perguntei, o que é que vocês estão pedindo? É desfile de cor ou é desfile de cabelo? É desfile de cabelo. Não, cabelo essa negra tem. Então o que é? Eu vou em um outro jornal, vou reclamar disso aí, então consegui entrar. Qual foi o jornal, senhora? Esse jornal foi o Estado de São Paulo, mas eu fui para a Folha. Fui para a Folha e Folha ou Gazeta, desses dois. Mas a minha menina ganhou em primeiro lugar. Aí eu tive uma viagem para a Europa, para participar do campeonato na Europa. E lá eu ganhei, em segundo lugar, corte. Que coisa, foi assim, nossa, foi uma coisa assim, fantástica, fantástica. Muito, muito, muito. A senhora lembra do ano, Marilane? Em 71. Que feito para 1971. Foi em 1971. 1971, uma mulher negra ganhar na Europa. Eu ganhei aqui no Brasil os 2 primeiros lugares, primeiro e segundo. E daqui, então, eu ganhei a viagem Como prêmio. como prêmio. E lá na Europa foi em qual lugar? A gente teve que fazer curso em 5 países, só que o campeonato foi em Luxemburgo. E lá eu ganhei, estava o mundo inteiro. Apesar que lá eu estava com muito medo, porque quando eu saía assim, ia descendo assim do ônibus, que a gente estava chegando no lugar onde era o campeonato, eu comecei a descer a escada, aí todo mundo parou. Aí eu fiquei com medo, né? Voltei para trás. Falei, o que é que está acontecendo? Por que todo mundo... Fui chegando para fora do ônibus, aí eu voltei e o diretor, que era da L'Oréal, ele falou, o que é que você está falando? O que é que você está sentando? Eu falei, que eu estou com muita dor de cabeça, eu vou ficar aqui. Aí ele disse assim, aqui não tem comprimido, vender comprimido com dor de cabeça não. Você vai descer. Mas eu estava com medo de descer e o pessoal me bater. Aí eu desci junto com ele, aí que eu percebi, né, que o pessoal fazia assim em mim, aquela coisa. E na época a gente tinha aqueles batom, o esmalte muito. E lá só tinha 2 cores de esmalte. Tinha, que era da Revlon, tinha aquele tipo rosa rei e o rosa antigo. 2 cores horrorosas. Lembra dessas cores? E os brasileiros tudo colorido, tudo cheio de cílios postiços, implantado, porque já tinha implantação de cílios aqui no Brasil. Aí tinha uma japonesa que elas pegavam, tirava da bolsa o batom delas e queria
pegavam da gente, né? E guardava e que queria dar pra gente o dela. Aí eu percebi que eles queriam trocar as cores de esmalte, assim. Não era porque eu era negra, mas eles queriam também ver se eu não era pintada. Então aí eu tive medo, mas aí começamos, mesmo no campeonato, veio o modelo que me fez assim, muita dificuldade. Eu queria cortar o cabelo dela assim, ela puxava a cabeça para cá, assim, acho que ela tinha medo, né? E eu não soubesse cortar. Mas aí cortei de um rapaz, que eu ganhei em segundo lugar do rapaz, que trouxe para o Brasil o unissex. E aí foi para frente. Foi indo para frente, mais ou menos, né? Mas foi assim uma coisa gratificante. Ninguém sabia da minha família que existia o racismo. Família nenhuma sabia. A gente vivia discriminado, os meus pais trabalhavam em determinado lugar, mas a gente tinha que ficar sentado bem longe, em um canto, enquanto todo mundo comia. Aí eles não punham a comida pra gente sentar, como todos comiam, forravam um pano lá num canto, punha o prato. Mas mesmo assim a gente achava que era o normal, né, de criança comer no chão. Na casa da gente não era, mas na casa dos outros a gente achava que era normal. Os pais da gente mesmo já ia lá naquele canto. Mas eu não queria aquilo. Eu era criança. Eu era muito rebelde. Que bom que a senhora foi rebelde. Muito rebelde. Era rebelde, briguenta, me punha no colégio interno, fugia. Não tinha nada que me escondar. Que história aí. Então os meus pais já ficavam assim aflitos. A gente estudou num colégio, e justamente fui para esse colégio, os donos da fazenda podiam brigar, mas a gente não podia. A gente tinha que apanhar, senão chega em casa apanha. Aí eu falei, não pode bater? Então vou pôr fogo neles. Estou batendo. Licença, seu jongueiro, licença que eu vou falar. Quero que vocês me digam quantos peixes tem no mar. Quantos peixes tem no mar, eu não posso lhe dizer, porque o mar é muito fundo, tenho medo de morrer. Olha, eu moro aqui, acho que tem uns 40 anos, mas que eu venho para cá desde 1956. Que eu venho para cá, que eu conheço essa região. Esse rio aí era uma vala. Vala? Era. Passava só um barquinho assim, estreitinho, arremo. E agora está um rio tão gigante? Pois é, não tem assim não. Por que isso aí veio esse rio? Esse rio não era assim não. Era um tipo de uma vala. Nos anos 86, eu tenho um filho que ele faz tratamento psiquiátrico. Os médicos falaram que ele também tinha muita crise de asma. Então que a gente teria que tirar ele lá de São Paulo, porque ele via
A gente já tinha até em casa balão de oxigênio. Então, a gente veio, migrou pelo filho. E aí acabamos ficando aqui. Aí veio a senhora, seu segundo marido. Segundo marido. E a ideia do quilombo nasceu como? A senhora lembra? Como é que nasceu essa ideia? Não, porque sempre, a vida inteira, como eu trabalhava com Solano, a vida inteira a gente lidou com os negros, porque lá em Minas a gente não sabia o que era, que existia essa coisa de racismo. Então quando eu cheguei aqui em São Paulo, é que eu fui descobrir, mas lá em Minas também tinha, né? Porque uma vez, lá em Minas a gente teve... Não, muito bem. A gente teve coroação de Nossa Senhora. E eu queria, a minha avó, como era bem religiosa, ela queria que eu coroasse a Nossa Senhora, que tinha procissão, as crianças todas vestidas de anjo e tinha coroação. Então eles não me deixaram coroar. Depois eu fiquei sabendo que não existia anjo negro. E por isso que não pude coroar. Mas eu já fiquei sabendo mais tarde. Quando eu fiquei sabendo, assim, eu tive interesse de lutar pela causa. Quilombo é uma palavra provavelmente de origem banto, que é um grupo de línguas da África Central, Angola, República do Congo e países adjacentes, são uma série de línguas aparentadas, e quilombo, então, pelos estudiosos desses idiomas, tem uma raiz que significa destacado, separado. Então há uma série de estudos exatamente para definir o sentido. De qualquer maneira, uma palavra banto, que foi usada desde ao menos o século XVII em português, no Brasil e depois também em Angola, e no caso do Brasil especificamente foi utilizada para designar populações fugidas, pessoas fugidas da escravidão e que se foram abrigar, refugiados, digamos assim. Então, essa palavra quilombo, ela surge no século XVII já final. Antes disso já existiam outras palavras em uso, como por exemplo mocambo, que também é uma palavra banto, uma palavra africana. De qualquer maneira, a palavra que se generalizou a partir principalmente do século XVIII, XIX e depois XX, no Brasil, foi a palavra quilombo, com o sentido de comunidade de pessoas fugidas, refugiadas do escravizamento. Então isso fica bem claro, principalmente já nas Minas Gerais, os quilombos das Minas Gerais, quer dizer, as pessoas eram escravizadas na África, e trazidas ao Brasil e trabalhavam nas minas. Elas conseguiam, aqueles que conseguiam se evadir, ficavam em comunidades próximas, que já naquela ocasião eram chamados de quilombo. Nós fazíamos a feijoada. A gente punha uns tijolos, porque não tinha ainda fogão, não tinha parede, não tinha nada. Era uma casa muito encantada. A gente punha os tijolos, mas as negras era boa na feijoada. Fazia umas feijoadas que não tinha para ninguém. Eita coisa. Aí começamos a fazer, servia. Nossa, eles gostavam. Tinha vez que era 11 horas da noite, estava chegando gente para comer, já não tinha mais, né? Porque aí toda vez que procurava, era o quilombo. Aí eles encomendavam, falavam assim, olha, semana que vem a gente vai vir comer, vamos vir tal hora. E então a gente continuamos fazendo. Aí eles falaram que parecia um quilombo, né? Devido às negradas.
Eles mesmos fizeram uma placa, eu tenho ainda é um plástico cortado. É um banner, né, na verdade? Não, aquilo. É um plástico cortado as letras. Ah, tá, eu sei qual que é. Então, que eles puseram na parede e desenharam o quilombo. Olha que legal. E até pediu para que não deixasse acabar o quilombo. Porque... Pois é, mas aí devido a essas feijoadas e o Forcel falar que a pessoa era migrada, quilombo, como não tinha rua, quando eles procuravam vocês aqui, aí ficou, sabe onde é a rua que tem o quilombo? A rua do quilombo, aí foi quando... Foi quando pegou o nome Laura do Quilombo. Foi o Miguelzinho que, né, fez até o papel, não foi? Foi aí que pegou. Foi o acaso mesmo do dia a dia delas, que ficou Rua do Quilombo, que nem era, nem tinha rua. Não tinha. Então o pessoal perguntava, pergunta onde, fala a Laura do Quilombo. A Laura do Quilombo, então aí a senhora deixou de ser Laurelina para ser Laura do Quilombo. Começaram todos os lugares que a gente vai, eles chamam a Laura do Quilombo. A senhora ainda lembra do seu sobrenome? Isso eu não sei se é verdade, porque a gente tem que falar as coisas quando tem alguma coisa por escrito, prova. Mas disseram que aqui era passagem dos negros que subiram para... Então, lembra quando vocês... Imbu, para esses lugares. Quando vocês chegaram aqui, eu lembro que quando vocês começaram a destocar, limpar, para fazer a casa, tinha muito grilhão e tinha aquela olaria, né, que fala. Tinha muito grilhão, tinha muito, né, tinha muito, a gente então, achou assim, muito. A história lá atrás a gente não sabe da verdade, né? Mas os moradores antigos dizem que aqui existiu mesmo muitos moradores negros, quilombolas. Quando nós conseguimos o terreno, uma pena que a menina, a filha da outra que nós começamos a fazer eventos, mas a gente não tinha estrutura para fazer assim. Angelina, qual é a importância da mãe Laura para a sua vida, para a sua história? Complicado dizer, hein? Porque é tudo. Minha mãe era minha mãe e meu pai. Minha tia era minha tia, minha mãe, minha irmã, minha amiga. Vó dos meus filhos. Até hoje eles pedem bênção. E eu também peço bênção. As duas eram a unha e a cutícula. Não tinha tempo ruim, tempo bom para as duas. Eu sou Angelina Andréa em prol do que elas fizeram e me ensinaram. Tudo que me denomina Angelina Andréa hoje, posso dizer assim, eu sei que até, né, suspeito falar porque eu sou filha e sobrinha, mas é a realidade. Eu me denomino quem eu sou hoje por causa delas. A ideia que nós tivemos, porque quando a gente chegava aqui nessa rua, dolava até a cintura. Então primeiro a gente fez umas estivas aqui para poder passar. E ela mora mais em cima, mas ela ficava mais tempo aqui embaixo comigo, porque ela é uma ótima cozinheira. Era uma ótima cozinheira. Ela cozinhou para diversos lugares, para a família Matarazzo. Então a gente começou assim com a comida. Então vamos fazer comida mais tradicional, feijoada, assim, mais estilo do terreiro, dos negros. Então a gente começou fazendo assim, fazia acarajé. Da democracia, nós temos o reconhecimento
das terras indígenas e terras quilombolas. Quilombola é definido aí como aqueles lugares ocupados por descendentes dos escravos que haviam fugido até o século XIX. Esse é digamos, o problema jurídico da questão, que, assim como no caso das terras indígenas, tem essa questão de provar a relação entre um grupo humano específico, no caso quilombolas ou indígenas, com uma área territorial. Esse é um problema jurídico, digamos, falso, porque, na verdade, mais do que se poder mostrar que aquelas terras eram ocupadas por pessoas que fugiram da escravidão ou que eram indígenas no século XIX, o importante é que são comunidades de pessoas que descendem destes pessoas que foram excluídas, desses antigos escravizados. Então, o conceito antropológico de quilombo e de quilombola, ele se refere a comunidades que se filiam intelectualmente, culturalmente, a antigas pessoas que haviam lutado contra a escravidão. Na medida em que tinha, naturalmente, a pessoa que está sempre escravizada está revoltada e está contra isso. Então, essa definição ela é muito politicamente muito importante, porque significa que os direitos estão associados à reparação dos danos do passado. Aqueles danos dos séculos, que essas pessoas foram privadas de liberdade, foram exploradas e tal, e que nunca foram ressarcidas, as pessoas que não tiveram nenhum ressarcimento econômico, muito menos ressarcimento, o reconhecimento que lhe era devido, e principalmente o reconhecimento, a inserção social, quer dizer, a possibilidade de que essas pessoas que haviam sido excluídas por esse motivo fossem incluídas na educação, tivessem, portanto, acesso à alfabetização, à escola, à universidade, quer dizer, esses mecanismos de inclusão, eles não que não existissem, existiam, mas foram limitados. Por exemplo, Machado de Assis, um dos maiores escritores da língua portuguesa no Brasil, era afrodescendente, mas é uma exceção, quer dizer, as oportunidades muito limitadas. Então, a luta pelos direitos quilombolas remete a isso. A primeira é uma reparação histórica. Segundo, remete a uma questão de diversidade. O respeito à diversidade, a valorização à diversidade. Ela é ambiental, mas ela é cultural também. Quer dizer, para que o ser humano viva e conviva em sociedade, é importante que ele reconheça o outro, como são diferentes. E, no caso, os quilombolas têm, portanto, esse direito a essa diversidade cultural de um lugar para outro, com religiosidade, com expressões de festas e tudo mais, variadas, assim como os indígenas ou outros componentes da sociedade brasileira. Então, é esse conjunto de fatores que, do ponto de vista antropológico, está envolvido na questão dos quilombos. E o Solano, ele apareceu na vida da senhora como? O Solano, como? Eu trabalhei no Museu de Arte. Antigamente fazia limpeza nos escritórios. E minha mãe fazia limpeza, mas era à noite, porque de manhã ele já está com os escritórios limpos. Uhum. E minha mãe me levava. Então, nessa ocasião, eu conheci o Solano. E a senhora foi incorporada pelas ideias dele? Fui bastante incorporada pelas ideias dele. Eu, o pai dos meus filhos, ele ajudava esse teatro popular, que ele trazia verba para ali, porque ele era dito cultural. Certo. E lá também que eu conheci. Então ele começou a me mostrar, a me ensinar como que era, como que eu não deveria, porque eu tinha vergonha de entrar nos lugares. Então ele começou a mostrar que a gente era igual. Então aí eu comecei a incorporar, porque comecei a
prestar atenção e ver o que acontecia. Isso é o seu marido? É. Esse daqui. E esses são os 2 filhos dele. Depois eu casei de novo e tive mais uma filha. E a senhora se separou ou ele faleceu? Não, ele faleceu tem pouco tempo. Mas era toda apresentação dos orixá. Não sei se já ouviu falar no quitandinha. Então, a gente apresentava primeiro no quitandinha, porque era um tipo de boate que vinha muito estrangeiro e não conhecia. Então, nós começamos a apresentar, mas tudo com os orixá. Certo. E dali, antigamente não tinha esses bufês, essas coisas todas. Então, uma família rica fazia um jantar, uma festa, e convidava o pessoal do Solano para ir dançar, para ir animar a festa, para ir tocar, porque tinha capoeira, tinha frevo, tinha tudo enquanto era dança brasileira. E essas famílias ricas eram brancas? Eram brancas. E muitos estrangeiros, mais os estrangeiros. Os brasileiros eram em menor número? Era em menor número. Alguém marcou a senhora dessa época, assim, dessas famílias? Assim, marcou como? Em que sentido? Alguma situação que a senhora viveu nessas casas? Não, porque nós éramos contratados para apresentar e a gente apresentava, tinha a nossa mesa em lugar separado, apresentava e ia embora. Então ficava até de manhã sem assim, preconceito lá dentro. Assim. Ou seja, as pessoas eram envolvidas juntas. Isso. Ali, como artistas. Queriam aprender a dançar também, como tocar instrumento. Então eles se misturavam junto com os negros, porque o Solano era todos negros, ou mulatos, né? Mas a maior parte negra. Eu fui modelo na época. A senhora foi modelo? Fui modelo na Alto Penteado e outros artistas particulares que eu posava para eles. De quadro, de pintura. De pintura. Na época só tinha 2 pessoas que eram modelo. A senhora e a outra pessoa? Uma outra que, o nome de Esther. Esther ou Esther, uma coisa assim. Então, eu fui uns anos na Rua do Penteado e fazia também como pro professor Gumides, Nóbrega, uns pintores de nome. E esse Antônio Gumides, ele retratava muito também os orixá. E esse é de que ano, a senhora lembra? 58. 58, 60, por aí. E essa casa, mãe Laura, era de quem? Esse território? De quem que seria? É. Não, aqui foi eu que construí. Então essa história nasce com a senhora, Nasce comigo, há 30 anos aqui atrás. Certo. E a senhora pensou esse espaço como no início? Como que Porque a senhora veio aqui morar e pensou um espaço cultural ou isso foi crescendo com o passar do tempo? Não, quando nós viemos para cá, aqui foi uma luta muito grande, que foi eu, a mãe dessa menina, eram 4 negras velhas. Ai meu Deus, deu o nome dessas negras velhas. Há 30 anos atrás, não? A senhora me deu o nome? Não. Uma chama Ana Maria Alves e a outra Marina Januário Sacha e a outra Maria Procópio.
E quase todas tiveram problema. Uma pufou e só sobrou eu. E o meu nome é Laurelina, mas todo mundo me conhece como Laura do Quilombo. Então nós 4 iniciamos aqui. E na época a gente atolava até aqui na cintura, e nós fizemos estiva aqui, fomos pondo madeira, fomos trazendo pedra, e fomos fazendo assim alguma coisa, porque a gente queria mesmo era ensinar as danças folclóricas da época que a gente lembrava, que eu lembro da minha avó, da minha mãe, que a gente dançava o junho, o maracatu, que bem na verdade o maracatu é de Recife, mas a gente tinha aquelas raízes que para fazer as danças. Então a gente começou querendo fazer isso aí. E fazíamos as danças afro aqui. Então isso aí foi crescendo, a gente começou com feijoada, fazendo assim, punha uns blocos no chão e começamos fazendo as feijoadas. Até um dia que o Porcel esteve aqui e ele ficou até com dó. Daí ele falou, vou arrumar para vocês nos bancos, e nós dávamos também aula para as crianças, e as crianças tudo sentadinhas no chão, ainda não tinha, e dando aula de cestaria. Então nós começamos assim, dessa maneira. Mas conte para mim dessas 4 damas maravilhosas que fundaram aqui. Duas delas também foram quilombolas. A mãe dela é a Ana Maria. A Ana Maria foi daquela fazenda do Alves de Lima. E ela trouxe o nome Alves de Lima. A sua mãe? Da família Alves, né? Da família Alves. Quando ela casou, se tirou o Alves, né? Ela perdeu o direito, benefício governamental, porque era o nome dos senhores, né? O Alves. E quando casa, tira-se o nome, né? Aí saiu o nome dos donos, né? Porque ela também foi escrava, então na época dela marcava-se com o nome, né, dos donos da fazenda. Então ela era da Condessa Maritivelli e foi denominada da família Alves, né? E os anos passou, minha mãe casou, né? E quando trabalha tem direito do governo e tal, só que quando ela trabalhava e por Deus ela teve direito de alguma coisa, eles não deixaram porque ela já não tinha mais o Alves, que era do dono, né? Ela não sabia nem quem era, na verdade, depois que ela encontrou a titia, que era a tia-avó dela, as irmãs dela também foi dada, outra para outras fazendas, os Ferraz, né, que ela falava, o pessoal esses Matarazos também, né? Outras foi pro Matarazzo, né, tia? Uma foi pro Matarazzo, então minha mãe foi embora e não viu as irmãs dela. E ela só encontrou a minha tia Laura só. E ficou ela, a tia Magali, né, tia? E a tia Ana, só ficou as 4 só. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de identidade, né? Vamos falar um pouquinho de alteridade, vamos falar de onde que emerge, o que se traduziria hoje por uma identidade, né? Eu gosto muito, né, da abordagem do Stuart Hall de diálogo. Eu acho que o Stuart Hall ele traz uma contribuição no sentido, né, de mostrar pra gente que para a consolidação do Estado-nação, a partir de uma ordem jurídico-institucional submetida ao ideário burguês, né, ele tenta esse Estado-nação
amarrar nessa ideia de nacionalidade, né, ou da identidade nacional, ele tenta amarrar, costurar diferenças culturais que são de difícil coesão, vamos dizer assim, né? É como se eu pegasse aí um papel, um pano, né, e tentasse costurar para tentar formar uma unidade, né? Isso não vai dar muito certo, isso vai incorrer uma série de problemas, e esses problemas que a gente tem, né, em países aí subdesenvolvidos, em desenvolvimento, né, enfim, como vocês queiram classificar, eles vão ser ainda mais latentes, vão ser muito mais gritantes, né, como nós tivemos a situação do apartheid, né, lá na África do Sul, como nós temos no Brasil essa dimensão de um país extremamente racista, né, de um país cuja violência contra a população negra é absurda. Se a gente pegar, por exemplo, os dados da população carcerária, a gente vai ver que a população negra, né, presa no país é muito superior, né, e também a todo tipo de injustiça, de violência sobressai. A localização, o espaço de moradia, o habitat da população negra no Brasil é também geograficamente mapeável, né, nas periferias, nos rebordos, nas áreas que não são adequadas à habitação, né, em áreas alagadiças, em área com alta inclinação do terreno. Então a gente vai vendo que as injustiças elas perfazem, né, um processo histórico, mas que também tem uma ligação diretamente concreta com essa geografia, né? Então ela é localizável. E o quilombo também está nessa inércia, né? O próprio quilombo, quando a OIT vai fazer uma caracterização a partir da ideia de comunidades tribais lá, né, e vai trazer todo um aparato para que também alguns termos, né, e alguns entendimentos dos direitos humanos possam também dimensionar o que seria esse quilombo, né? O quilombo ele se dá pelo isolamento, né? Então ele tem uma correlação, lógico, de matriz afro-brasileira, de matriz africana muito forte, né? Onde emerge a questão da religiosidade, a questão das tradições, dos ritos, né? Mas também essa dimensão dos espaços, né? Que são ligados ainda a esse plano rural, esse plano do afastamento, do isolamento, e por que não falar da própria segregação, né? Que se dá espacialmente também dessa população. Então o território ele é importante sim para a gente entender, e por mais que a gente faça uma abordagem, né, sobre o plano simbólico e material, que também não é menos importante nessa trajetória, a gente tem sempre que estar trazendo, né, e regulando essa discussão também com essa base material concreta, né, que é o território, e que também perfaz esse plano simbólico e material, né, cultural. A gente convidava o pessoal da prefeitura, o prefeito, eles. Então eles vinham. Uma das vezes, quem que viu a gente, até foi que surgiu o quilombo, porque veio o Forcel. Sim. Nesse almoço, e a gente, naquele fogão de lenha, tudo aquela coisa toda, ele falou, nossa, parece que vocês estão na senzala. Então aí, falei, nossa, vamos para o quilombo. A gente fazia lá em cima, tinha um quarto grande, e não tinha essa estrutura aqui, não tinha nada. Então ele deu madeira para a gente fazer banco, e nós dávamos curso para as crianças. Sim. E de pintura, de bijuteria afro, esses quadros, essas coisas assim, a gente dava curso. Então eles não tinham onde sentar. Foi quando o Forcel deu as madeiras que a gente fez as mesas, a gente mesmo fez os bancos. Então nós começamos assim Itanhaém é uma cidade muito racista. Sempre foi, né, titia? Então tudo que você iria pedir, gente, era bens público. Cuidar de uma rua, né? Precisa de fazer, precisa. Então não precisa de ter uma pessoa que vê, que corre atrás. Mas ele sempre fez você tomar chá de cadeira. Chegava uma pessoa, vamos dizer, clarinha, né? Um pouquinho mais vestido e tal.
O infeliz não estava lá. Mas a pessoa entrava. Não estava. Eu, como sou de muita paciência, eles falavam para mim, ele, não tá, dá para vir amanhã. Eu ia amanhã. Só contando essa história, não sei o que aconteceu, ele teve que sair, dá para vir em tal tempo? Pois não, vem em tal tempo. E o dia que a senhora surtou e falou que ia ficar? Eu ia tanto que eu acho que eles falaram assim, nossa senhora, deixa eu mandar essa nega, deixa eu atender essa nega para essa mulher, porque essa mulher está aqui todo dia. Eu trabalhava no quiosque de artesanato. Quando chovia, o ônibus vinha escrito equitação. Aí chegava lá no Coronel, lá no cemitério, ele parava. 1, 2 horas da manhã, que era na temporada, tá chovendo, o ônibus não vinha. Verdade. Falei pra você, era lá no cemitério. Soltava os velhos lá. Podia ser quem for. Mulher grávida com criança, se tivesse com muleta, cadeira de roda, eles não queriam saber. Era lá no cemitério. Hoje tem asfalto. Uma das vezes eu disse que eu estava com uma outra senhora também, bem idosa, viemos embora. Com medo, né? Chovendo. Quando foi uma outra vez, o ônibus estava escrito equitação. Eu falei, o ônibus está escrito equitação, não foi? Não é, moço? Equitação? Mas se a gente vai para lá, não pode, porque se quebrar a gente vai pagar. Falei, pois é. Se o ônibus quebrar, vocês vão pagar, porque hoje vocês vão. De jeito nenhum. Foi uma vez que estava com a mãe, né, que ela estava pulando a coluna? Não, esse dia eu estava sozinho. Tem uma vez que ela também brigou, porque ela briguei. Eu lembro. Por causa do... eles pularam, deu mau jeito na coluna da mãe. Aí o motorista falou, foi feio isso, olha, os patrões não querem. Eu falei, está escrito equitação. Quero ir para equitação. Aqui é o cemitério, eu não quero vir para o cemitério. Era bem assim. Aí o homem falou assim, bom, então a senhora vai ficar dentro do ônibus. Eu falei, vou ficar. Daqui você vai me tirar. Eu vou para a delegacia. Viu como e não me chama nem de bonita, porque se você me chamar de bonita, eu vou me quebrar todinha aqui dentro desse ônibus. Eu vou me quebrar e vou falar que você me atacou. Viu como ela é doce? Doce, essas mulheres são um mel de doçura, sério. O homem veio na beleza, em um instantinho, 5 minutos. Tem algumas músicas do Jumbo que eu sei, que ainda lembro assim, faltando pedaço, mas depois a gente... Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver, como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. Mas que era sempre quem forte. É do santo, mesmo joga as coisas tudo fora, não quero mais, mas de repente vem um... A luz acende, né? Pede um socorro e você poder fazer esse socorro, não socorrer. É isso que é quilombo. Então eu falei, vou começar de novo, até Deus ver então, o que vai fazer. E se eu estou aqui viva, então Deus, né, e os nossos orixá, que nos abraçou muito. Verdade. E se eu acho isso aqui muito lindo, acho lindo demais, eu sinto assim uma energia muito forte. A hora que eu estou toda desanimada, venho naquele canto, converso com as águas, vou nas Iaçaba, peço licença
e peço para me dar força, porque elas é que são os remédios. Então, aquele chazinho que vocês eu faziam. vou atrás e já entro. O Quilombo, Feliz. ele se formou por causa das feijoadas e de um famoso chá. Existia um chá nosso que rolava xarope. aqui. A gente fazia muito sabão da Costa na época. Quando chegava a gente que pra... está acabando Acabou tudo isso, né? Não se acha mais não. Você conhece sabão da Costa? Nós aqui faz. Acabou. Olha que legal. Então, agora eu estava conversando até com a Adriana. Adriana, vamos pegar uns cadernos, vamos sair um pouco para as matas, anotar os remédios que a gente sabe que não vai fazer mal, que é para que a gente não vai fazer xarope para ninguém, a não ser que para gripe, essas coisas, para ninguém acabar morrendo e falar que é o xarope. O xarope. A Constituição Federal de 1988, nossa Carta Magna, ela sintetiza, né, essa definição do que é o quilombo, né, e de como também delimitar, ainda que ela não regulamente, né, nós teremos um decreto depois, né, o 4887 de 2003, que vai fazer essa caracterização, que vai dar elementos, ferramentas para que a gente possa compreender a partir da ancestralidade étnica, né, do povo negro, territórios em que nós tivemos claramente algum tipo de opressão a essa população negra que ficou refugiada ou depois de livre, né, acabou criando uma comunidade, né, em torno dos iguais, né, e a partir disso também, né, mesmo que haja essas variações étnicas dentro da comunidade, o que é importante dentro dessa organização, né, imprescindível, é que o grupo se reconheça, né, ele se autoproclame, né, ele se auto-identifique enquanto quilombola. Então esse é um dos preceitos legais, né? Ao mesmo tempo que é importante, né, pela autodeterminação do povo, da comunidade, ela também gera uma série de questionamentos, né, por esse grau de miscigenação, né, pelas perturbações de uma área que hoje não é puramente, estritamente rural, né, ela já bem urbanizada, né, a cultura, os costumes já foram bastante alterados, até mesmo por esse processo de supressão contínua, né, desse patrimônio, de opressão em relação às manifestações religiosas, culturais, né, acabou ficando bastante frágeis, né, mas se há uma reminiscência, né, se você tem elementos, né, que agreguem ou que tragam na memória dessa população, né, de um ou mais guardiões, isso pode se tornar o estopim, né, para que esses grupos, né, minoritários, por assim dizer, consigam, né, a partir de políticas públicas, né, em um Estado de Direito, ter ações, ter efetividade, né, para a melhoria das suas condições de vida, né, e para a sua autodeterminação, né, para a reprodução da sua comunidade segundo os seus interesses comuns, né. E isso, pessoal, né, esse reconhecimento, ele não se dá apenas numa escala de Brasil, né, foi especialmente retomado, concretizado pelo governo Lula, né, ali em 2003, depois também em 2004, lá no Congresso a gente vai ter um decreto legislativo, né, que também vai ser assinado, né, em 2002 é proposto, em 2004 é assinado, né, ele tem também aí um status constitucional, né, que traz essa demanda, né, que chama para as questões que emergem, né, da delimitação dos territórios, do reconhecimento do que é uma comunidade quilombola. Então, além desse aparato que nós temos em âmbito nacional, tanto dentro do Congresso, né, pensando no legislativo, como no executivo, com o decreto, ou mesmo pela Carta Magna, nós temos também instituições internacionais, como a OIT, que vai priorizar como critério fundamental a autoconsciência, né? Então, essa identidade, essa autoproclamação, né, de ser quilombola e ser reconhecido também como quilombola, ou remanescente, né, de quilombo, e que vai favorecer também, né, o Estado, né, de certa maneira, assegurar, né, por seus aparatos legais aí, constitucionais, resguardar, né,
né, ações, serviços, né, políticas públicas a esses cidadãos, como a gente está vendo agora, por exemplo, com a vacinação, né, contra o coronavírus, né, contra a Covid, em que a prioridade, né, foi a população quilombola, né, as populações originárias, e que ao mesmo tempo que emerge, né, essa necessidade, também o questionamento de quem é, quem não é, né, lá no Quilombo do Carmo nós tivemos muito problema com isso nesse processo, porque muitos que não se reconheciam estavam na fila, né, para poder se beneficiar daquele direito, né. Então é uma questão bastante perturbadora, né, bastante contemporânea também, e cabe ao Estado sim assegurar, né, esses direitos, e mesmo que eles não conheçam, né, os próprios direitos e não reivindiquem, ao Estado cabe, né, assegurar isso, né, e não negar-lhes a esses direitos. Aqui é a nossa cozinha, que a gente faz a nossa feijoada no fogão a lenha, usa que sai mais gostosa, demora mais para cozinhar. Olha que lindo! Oratório de 300 anos, força. Tem esse baú aqui que também é muito antigo. Essa santa tem um livro que eu não me lembro que livro que é. Mas tem um livro que ela está. Eu acho que é do Dr. Wolfgang. Esse oratório não tem prego. Nossa. Daqueles antigos da época dos escravos mesmo, que era tudo encaixado. Vocês eram a força de ajudar. Então, por isso que eu falo, às vezes eu olho aqui, eu me recordo com carinho, com amor, porque eu cresci, meus filhos cresceram, e hoje os meus netos vêm aqui. Lógico, não com a intensidade que a gente tinha alguns anos atrás, mas os meus filhos participaram dessa intensidade, participaram da feijoada, das festas, tudo, graças a Deus. E hoje eles falam, a gente às vezes conversa assim, num bate-papo, mãe, lembra quando a tia Laura e a avó, assim, a tia Magali, a tia Ana... E o Samir sabe muito de erva. O Samir, elas iam dar banho, deitar algum filho, alguma coisa. Ele que ia pra mata, ele era menino. Hoje ele tá com 19 anos. Hoje ele tá um homem, 19 anos. Mas na época ele tinha o quê? 10 anos? 10, 11 anos? O meu filho entrava na mata, buscava. Você mandava pro dia ele buscar mariô. O cara ia e buscava. Você podia falar no Urubá, ele ia e buscava. Eles participaram disso. Eu sou... Então, o quilombo para mim é isso. É as lembranças que vão ficar. Porque eu sei que depois da minha tia, só vai ficar a lembrança. Mas... Quem mais, tia, vai ostentar que nem a senhora, a mãe, tia Ana, as tias fazer? Não. Eu não vejo. Vem outras. Porque o mundo não acaba só com... Não. Tia. A gente tem lembrança daquelas que foi, mas a gente... tem que passar o que sabe. Eu vou estar viva para me ver o isso. O que sabe tem que ir passando. Porque senão... Essa pandemia tem que acabar, né? Daqui uns dias não tem mais nada do passado.
Ai, eu estou transpirando todo. É, exatamente. Nossa.